Bom, agora quero falar um pouquinho de literatura brasileira. Confesso para você que eu tenho uma certa dívida cultural com a literatura aqui do Brasil, porque sempre tive um apreço. Fui um aficionado, sou um aficionado por literatura russa. Dostoiévski, Tolstói, Gogol, Turgenev, Pushkin e a lista é enorme. Sou um fascinado pela literatura russa. Gosto da literatura alemã também, principalmente o Thomas Mann. O livro Dr. Fausto, A Montanha Mágica. A literatura francesa também, claro, O Vermelho e o Negro, que nunca ouviu falar. E entre outros, o Honoré de Balzac, Ilusões Perdidas, inclusive é o meu preferido. Então, a literatura francesa, a literatura inglesa, Shakespeare, por exemplo, dentre vários outros. Então, eu queria dizer o seguinte, a literatura, ela é universal. Ela expressa a condição humana. Ela traz para nossa realidade, ela é a realidade da condição humana e das possibilidades humanas. Então, não é um conceito abstrato, não é um conhecimento compartimentalizado como a filosofia, que trata de certos setores do conhecimento, da epistemologia, de forma bem específica. Claro que é válida, claro que isso é importante, mas ela não expressa a condição da essência das possibilidades reais do mundo em que vivemos. O conhecimento filosófico ele é muito específico. Eu considero como uma caixa de ferramentas que você utiliza para determinados propósitos. Literatura, ela expressa uma sociedade, uma condição contextual de uma época, universais, absolutos, que se repetem de gerações e gerações. Então a importância da literatura é imprescindível. Então eu tenho uma certa dívida intelectual com a literatura brasileira. Então eu tenho resgatado de um tempo para cá leituras. Eu tenho aqui, vou mostrar para vocês aqui alguns livros que estou relendo, lendo de novo. Precisei por causa também da biografia de Farias Brito. E a linguagem é fundamental, principalmente a nossa portuguesa. Tenho até aqui esse dicionário maravilhoso que eu vou indicar, que é a Gramática da Língua Portuguesa Padrão, da professora Amine Uai. Amine Boainai Uai. É meio esquisito o nome dela, mas aqui vou deixar a descrição, tá? É da professora Amine, ela está aqui, enfim, quem ela é pesquisadora e autora de obras didáticas da língua portuguesa, pós-graduada, doutora em filosofia pela USP, etc. Doutora em filosofia. Então, este calhamaço aqui, esse aqui é ferramenta imprescindível para todo aquele escritor que escreve na língua portuguesa. Porque isso aqui é uma demonstração de que não sabemos de tudo. Isso aqui é uma demonstração do tanto que devemos de aprender e que isso aqui é uma ferramenta auxiliar, que sempre estou consultando, inclusive estou estudando a parte da fonética aqui, dos fonemas, da sintaxe também, as construções, das orações, das frases e etc. Então, eu recomendo que todo escritor, toda aquela pessoa que ama a língua portuguesa tenha um dicionário bom ao seu alcance. Mas eu quero aqui também indicar esse livro, A Origem da Linguagem, desse alemão, muito interessante esse livro aqui, profundo, A Origem da Linguagem, vale a pena, que é relacionado à língua, que é a nossa forma de comunicabilidade, é importante buscarmos esse conhecimento. Então nós temos aqui na nossa literatura clássica o famoso Machado de Assis. Inclusive estou relendo esse livro aqui, Quincas Borba, excelente, espetacular. Então assim, a gente relendo, lendo,
às vezes, relembrando como é espetacular quando a língua portuguesa é bem escrita. Você aprende com esses mestres, você reaprende, aperfeiçoa mais ainda a tua escrita com esses grandes mentores, mestres, e enfim, não tenho nem palavras. Então Machado de Assis é o que é Shakespeare para a Inglaterra, enfim, é um mestre. Essa obra dele, eu tenho aqui 6 livros dele, tá? Então temos aqui o Alienista, Helena, Memorial de Ares. Então eu recomendo, e por que não Fernando Pessoa, esse livro que eu estou lendo também, o Livro do Sossego, que me inspirou, inclusive, olha só, fiquei tão impactado com a leitura desse livro aqui de Fernando Pessoa, que eu escrevi, tá até aqui do lado, vou mostrar aqui, ó. Me inspirou a escrever uma poesia, escrevi aqui até aqui, deixei até escrito aqui no próprio livro para eu não esquecer, ó. Fiquei tão impactado aqui com as páginas que falei, não, eu tenho que escrever, Aquilo me afetou muito, escrevi, para você ver o efeito da leitura na nossa mente, na nossa vida, né? Então é isso que a leitura tem que provocar em nós, a capacidade de criar, de imaginar, o desejo de se expressar pelas palavras. Então temos também o famoso Graciliano Ramos. Graciliano Ramos, esse livro aqui, Angústia, temos Vidas Secas, temos também São Bernardo, clássico Graciliano Ramos, nordestino. Temos aqui também, esse aqui é clássico dos clássicos, Grande Sertão Vereda, do Mineiro. Guimarães Rosa. Essa edição aqui, deixa eu ler aqui, é a 22ª edição, Companhia das Letras. Foi considerado este livro dos 100 melhores livros já escritos pelo ser humano. É de um brasileiro. Se você quiser pesquisar mais sobre o mineiro Guimarães Rosa, que era um médico e escreveu esse livro em Paris. Ele trabalhava no consulado. Era um baita erudito, intelectual. Então esse livro aqui é estudado em grandes universidades do mundo inteiro. Isso aqui é um épico, é um livro, é como se fosse a Ilíada. O que é a Ilíada para os gregos? É este livro aqui para nós. Um dos maiores, é o ápice de um romance brasileiro, Grande Sertão Veredas. Eu estou lendo aos poucos. Confesso que eu nunca tinha lido. Já ouvi muito falar, li pedaços, partes, mas é a primeira vez que... A minha dívida é essa. Estou lendo esse livro aqui. Muito por conta do incentivo da biografia de Farias Brito. Então, inclusive, existe uma literatura com base na seca. Tem até um termo específico, não me lembro agora, mas tem uma literatura que por conta da seca surgiram muitos romances, com fundo, que tendo como pano de fundo a seca. Então nós temos Grande Sertão Veredas. Esse está até no plástico, que eu li em PDF, mas eu quero ler agora em livro físico, que é o 15 de Raquel de Queiroz, essa escritora do interior do Ceará, lá de Quixadá, que inclusive tive várias vezes em Quixadá, já morei até, digamos assim que eu morei, fiquei 6 meses lá em Quixadá. Então esse livro tem muitas referências de Quixadá, o 15. O 15 é porque ela retrata a Grande Seca de 1915. Coloquei a referência desse livro na biografia de Farias Brito. Então aqui, já mostrei aqui Graciliano Ramos, Fernando Pessoa, Machado de Assis, mostrei alguns livros, algumas referências bibliográficas da literatura brasileira. Eu recomendo que você tenha contato com a literatura brasileira, porque é o mesmo de entender a nossa realidade. A origem da língua, a maravilha da escrita. Na época, infelizmente, está muito deturpada hoje a forma de escrever o português, mas você
reaprende e aperfeiçoa a tua escrita, lendo esses mestres da escrita, que conseguem expressar a condição humana, os pensamentos, os sentimentos, de uma forma, digamos assim, me falta até a palavra, magistral, esta é a palavra, por meio da escrita. Fica aqui a minha indicação destes grandes autores da literatura brasileira.